Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão intitulada O Verdadeiro Refúgio. Nesta sessão estaremos falando sobre a segurança dos que confiam em Deus. A primeira temática desta sessão é: onde está a sua confiança? É importante nós sabermos onde está a nossa confiança, porque muitas das vezes, apesar de nós confiarmos em Deus, temos nos perdido diante dessa confiança devido a diversas coisas que acontecem na nossa vida e circunstâncias que nós vivemos, ou ainda mesmo enganamos-nos de que ainda confiamos em Deus, mas na verdade a nossa confiança já está esmorecida. Para compreendermos isso, estaremos lendo o Salmo 91, no seu versículo 1. Está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Quando nós olhamos para esse texto, na primeira instância compreendemos que retrata sobre a segurança daqueles que confiam em Deus. Davi faz menção de aquele. Quando olhamos para o termo aquele, leva-nos ao entendimento de que há um certo grupo que realmente confia em Deus. Então, se são aqueles, então existe um outro grupo que não confia em Deus, aquele que habita no esconderijo. Bom, se existe o esconderijo do Altíssimo, então também existem outros esconderijos. Pois bem, a minha pergunta é: em que esconderijo você está? Será que estás no esconderijo do materialismo, esconderijo de circunstâncias do mundo ou de outras coisas? Bom, às vezes mesmo sem perceber, nós tornamos as nossas conquistas o nosso verdadeiro esconderijo e nos esquecemos realmente de Deus. Mas a verdadeira consequência disso está no final desse versículo, porque ele diz que a sombra do Onipotente descansará. Bom, primeiro permita-me recapitular. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O termo aquele leva-nos ao entendimento que é um certo grupo, que é diferente de um outro grupo. O esconderijo significa que Deus tem um esconderijo, então existem outros esconderijos. Só que a grande vitória está exatamente nisso, é que no esconderijo de Deus nós temos a verdadeira confiança, porque Ele é onipotente, ou seja, Deus é detentor de todo o poder e tem capacidade de nos conservar e assim nos seus braços podermos descansar tranquilamente. A grande problemática da confiança é que a maior parte das pessoas tornaram os seus ganhos, as suas conquistas no seu verdadeiro refúgio ou então no seu verdadeiro esconderijo. Por isso a Bíblia diz em Salmos 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. Na verdade, as nossas conquistas, elas são bem-vindas, mas elas não podem tirar o lugar de Deus. Pelo que a Bíblia diz em Jeremias 17, versículo de número 4 e 5. O Senhor Deus diz: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Pois bem, precisamos compreender de que a nossa confiança plena, ela precisa estar direcionada para o Senhor. A Bíblia conta em Atos 27, versículo 11, mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que nas palavras de Paulo, porque ele confiava plenamente na capacidade humana do navio ou então do seu construtor, e esqueceu-se de confiar nas palavras de Paulo, que era realmente um servo de Deus. A grande temática que envolve este assunto está à volta de que em momentos em que nós guardamos o nosso coração de confiar ao Senhor, mas dedicamos todo o nosso ser em nossas conquistas e em tudo que nós somos e no que temos. Na verdade,
Somente o Senhor tem a capacidade de nos guardar. Por isso, toda a nossa confiança ela deve estar voltada para o Senhor. E eu estarei terminando com o texto de Jeremias 9:23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas se alguém se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em conhecer que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus abençoe e aguarde-te na parte 2.